Todos, sejam todos bem-vindos em nossa casa. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva, nos acolha. Que as nossas percepções sejam ampliadas. Que a espiritualidade, possa nos ajudar a remover as nossas escamas, E que com isso nós consigamos perceber muitas coisas que até então não conseguíamos. Ou que então a gente deixa para lá e depois acaba não recordando. Então roguemos a Jesus, aos amigos espirituais, ao mentor da nossa casa, Dr. Adolfo, e toda a sua equipe, e aos nossos mentores individuais, aqueles que nos ajudam, que estão conosco, nos fortalecendo, nos encorajando e nos auxiliando, Agradecidos que estamos por mais essa oportunidade, porque nós resolvemos ouvir mais umas palavras do Mestre Jesus. Com tantas dificuldades que nós passamos e quantas nós passamos, cada um no seu cadinho, Com as dificuldades no trabalho, no lar, com problemas sérios de saúde. Mas nós estamos aqui para um outro olhar, um olhar para com o Mestre Jesus. Que o nosso Pai, Deus de infinito amor e bondade, nos ajude, nos compreenda as nossas mazelas. Ele compreende sempre as nossas mazelas e nos dá sempre uma nova oportunidade para começarmos uma nova semana. Vamos fazer a nossa prece inicial. E mais esta noite, vamos nos acalmando, nos acolhendo intimamente, rogando a Deus nosso Pai que toque os nossos corações, a palavra do seu Evangelho. Jesus nos fala em seu Evangelho que o Evangelho não é dele, mas que é de Deus. E nós nos agradamos da humildade do Mestre a nos exemplificar a humildade. Senhor Jesus, temos muitas dificuldades de entendimento, temos dificuldades morais, porque a nossa evolução é pequenina. Mas agradecemos a tua bondade e a tua misericórdia junto ao Pai, junto aos benfeitores que nos amparam, que nos guiam, que nos orientam. Ser conosco nesta noite e ajuda-nos na compreensão do alimento maior, o Evangelho do Pai. Volvendo em nossos corações as mágoas, as angústias, as intolerâncias, os melindres. Ajuda-nos, Senhor, nessa reforma que necessária é para a ampliação de nossa visão e de nossos corações. Bendito seja, Pai, por todas as coisas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, como devemos perdoar aqueles a quem nos têm ofendido. Mas não nos deixe cair em tentação. Livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Pessoal, hoje eu vou falar mais um pouquinho, E esse pouquinho chama-se Natal com Jesus, Por que nós falamos tanto desse Natal com Jesus? Não é só o alimento que levamos às famílias. O mais importante é a ligação de um com o outro. Nessas cestas que levamos, a todos que participam, da maneira que podem, ali também está a sua energia, está a sua contribuição moral, está a sua contribuição de amor. Nós fazemos doação de dinheiro
ou do que quer que seja, e nós pensamos apenas no material. Mas a finalidade não é essa. A finalidade é a ligação dos homens, entre os homens. É o maior trabalho que desde o princípio Deus nos conduz. É a busca de ligação dos homens. E é por isso que existe essa doação de cesta. Não é simplesmente o alimento, é muito maior. Então, naquilo que vocês puderem compartilhar, ajudem-nos. E lembrem-se, é muito maior do que nós possamos imaginar. Participem. Doe o que vocês podem. E nesta união, né, pouco a pouco, cada um de nós doamos de nossa vontade, de nossa alegria, do nosso amor. Participem, por pequena que seja, está lá a sua energia, a sua parte, que é o que Deus espera de cada um de nós, nada mais. Pequena parte, construindo pouco a pouco. Né? E nós falamos aqui ao grupo presente, nós falamos ao grupo que assiste-nos através da internet, e esses grupos se estendem a outros, né? Porque eu posso falar ao meu vizinho, talvez ele não queira ouvir, não queira ajudar, não tem importância, não precisa brigar com ele. Eu posso falar com a minha mãe, eu posso falar com o meu irmão. Agora imagine o alcance, né? O alcance dessa busca de união, dessa busca de compartilharmos juntos. E aí, mais interessante ainda, é quando nós partirmos desse planeta. Porque perceberemos que foi pequena, mas fomos presentes. Né? Como diz o Dr. Adolfo, nós procuramos dar o melhor de nós. Se essa é a parte que você conhece, esse é o seu melhor. Não se preocupe com quantidade, mas com a qualidade do seu coração. Que assim seja. Obrigada. E lembrando também, né, que quando nós formos entregar as cestas, vocês estão convidados a nos ajudar a carregar as cestas. Normalmente é um dia ensolarado, né, em que nós ficamos entregando as cestas mediante o cadastro prévio que é feito, e que assim é um grande momento, principalmente assim aquele sorriso, aquele olhar daquele que realmente precisa. Ele olha para você e muitas vezes são emoções. Às vezes ela não fala nada, ou então agradece muito. Mas o que é bonito é o olhar, é o sorriso, a alegria de quem recebe. Esse é o que preenche realmente a nossa alma. Então, obrigado pela colaboração. Vamos lembrar das atividades da nossa casa. A nossa casa, de segunda-feira, nós temos passe e assistência espiritual, né? Das 8 da manhã até as 12 horas. Temos o curso de introdução ao espiritismo, que já está acontecendo, mas é possível entrar das 20 às 22 horas, na segunda-feira. Terça-feira à tarde, nós temos o acompanhamento com as gestantes, onde elas têm um acompanhamento, orientação, e elas recebem todo mês uma cesta básica para uma alimentação mínima, né? Depois elas recebem um enxoval ao final para o bebê. Aí temos o nosso horário das 20 às 21, né? Às quartas-feiras nós temos, quarta-feira das 14 às 18 também nós temos o passe, tá? Está aberto a todos. Quarta-feira das 20 às 22 é o Laerson dando um curso de assuntos diversos do espiritismo. Eu não sei, não estou aqui com o planejamento em mãos, mas está aberto, todos estão convidados a vir. Quarta-feira, das 20 às 22. Quinta-feira já é um trabalho fechado para os trabalhadores de desobsessão aqui da casa. Sexta-feira nós não temos atividade nesta casa e temos aos sábados assistência espiritual com o médium Laércio a partir das 14 horas. Né? E este é na nossa casa.
Nós temos a unidade Butantã, essa, Peruíbe e Santana do Parnaíba. Santana do Parnaíba é aos sábados pela manhã, a partir das 9 horas, onde tem sopa para os necessitados, né? A casa lá é um pouquinho maior, nós temos a sopa, nós temos uma farmacêutica que mediante receitas, mediante que nós temos os medicamentos, é doado gratuitamente, né? Temos assistência espiritual também com o médium Laércio. Então temos muita atividade. E temos na unidade Peruíbe a sopa. Gente, lá o trabalho é assim, eu fico imaginando como deve ser muito bonito, porque todas as noites, a partir do finzinho de tarde, das 5h30, 6 horas, eles dão sopa aos necessitados. Então a fila lá ela é muito grande, mas deve ser uma coisa muito prazerosa estar lá, né, compartilhando um prato de comida. Lá também tem evangelização infantil, aos sábados, tem a assistência espiritual, tem também as gestantes, nas 3 casas. Então, são essas as nossas atividades. No nosso jornalzinho está descrito todos os horários, tá bom? Então, vamos ao nosso tema de hoje. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, palavras de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Emmanuel escreve pelas mãos de Francisco Cândido Xavier no livro Caminho e Verdade e Vida, sob o título Lágrimas. Ninguém, como Cristo, espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos, sob a peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima, sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos circos de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor. Sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus. Então, nesta noite, nós temos nosso amigo Lotufo, que vai falar exatamente do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Desculpa, do capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador. Boa noite a todos. Uma noitinha friazinha, gostosa aí. Um dia desse estava na rua,
aquele negócio ruim, não chovia, fazia já uns 20 dias, né? E deu uma garoa muito fraca, né? Aí o camarada falou assim, puxa vida, a chuva veio aqui para atrapalhar, né? Precisando tanto um pouquinho de uma chuvinha, como agora, né? Mudou o ar, graças a Deus. A planta parece que respira melhor, não é? Mas nós matamos um leão por dia. Acordamos cedinho, vamos para a luta, porque... tem um amigo meu que falava assim, espírito não paga a conta, né? Então não tem essa de... Até poderia, mas se ele pagasse, como é que nós iríamos crescer moralmente, intelectualmente, espiritualmente, né? Eles podiam fazer muito mais por nós, mas eles sabem que ele iria nos estragar um pouquinho mais, porque nós não somos coisa fácil, nós estamos realmente ainda passando um momento difícil. Capítulo de hoje, maravilhoso, capítulo 6, o Cristo Consolador. Estamos começando novamente o Evangelho, né? Capítulo 1, não vim destruir a lei. Capítulo 2, 3, o reino é desse mundo, há várias moradas na casa do meu pai. E a semana que vem o companheiro falou sobre as bem-aventuranças. Eu estou dizendo isso porque ele deu uma cortada no capítulo 6, falou Cristo Consolador, e depois voltou novamente às bem-aventuranças, né? Esse capítulo de hoje tem 4 folhas. O capítulo de ontem, daquela semana passada, tem 25 folhas. Como Jesus esmiuçou, Kardec esmiuçou as bem-aventuranças contra as aflições, né? Como ser aflitos, como é que vamos aceitar ser aflitos, né? Nós aqui no nosso mundo nos achamos muito aflitos. E nós não somos nada aflitos. Isso é coisa da nossa cabeça. Porque nós temos nossa casa, nós temos nosso lar, nós temos nossa família, temos o trabalho, estudamos, temos saúde. E ficamos aflitos. Aflito com o dia de amanhã, sem saber o que vai acontecer amanhã. Amanhã não existe. É hoje, é o presente. Então vocês vejam, o Kardec ele trouxe esse livro para nós de uma maneira tão importante. Eu digo isso porque é importante estudar. Aqui está o Evangelho de Jesus. Dentro da doutrina espírita, aqui está o Evangelho de Jesus. É aqui que temos que aprender, entender, compreender. E ele nos mostra tudo hoje em dia. Nós não podemos mais negar, eu não sabia. Amai-vos e instruí-vos. Amor, lei divina. E a instrução, que é através dela que nós vamos crescer. E é tão bom isso, o Cristo Consolador. O que é o Cristo Consolador? Por que ele trouxe esse capítulo para nós, tão pequeno, né? Antes de começar, uma prece tão bonita, a prece de Maria Dolores. Senhor Deus de amor eterno, sabemos que nos renova, por meio de grandes provas que abalam o coração. Por isso nós te rogamos, que não nos retire da estrada, quase sempre atribulada, de acesso à renovação. Estamos a suplicar-te acréscimo de energia, nas lutas de cada dia, amparo libertador. Necessitados de força, rogamos-te apoio amigo. Queremos estar contigo no reino do eterno amor. Então, essa prece, Maria Dolores, ela nos encoraja, ela nos faz pedir a alguém, né? E é tão bom imaginar esse alguém que existe. Já pensou se nós não acreditássemos em mais nada? Morreu, acabou, fim de linha. Como o crescimento moral, intelectual do homem, se ele nascesse espírito para uma vida e não desse continuidade? Se ele veio primitivo, como é que ele podia crescer? Temos a certeza que nada acaba. A carne não sabemos. Mas o espírito é imortal, é eterno. E nós vamos ter outras chances, outras oportunidades. E o Cristo Consolador fala disso, das oportunidades, e ainda amparado por um amigo espiritual. Que nós não estamos sozinhos nunca. Nós estamos sempre amparados. E Jesus veio justamente nos ensinar tudo isso. Nesse capítulo 6,
que na verdade ele tem 2 folhas, porque as outras 2 folhas é a instrução dos Espíritos. E nessas 3 instruções dos Espíritos, em todas elas, fala assim, caso espírita, eu não consigo duvidar também. Ele usa a primeira pessoa do singular, eu. Então dá toda a conotação de que quem dá essas 3 mensagens, ou 4, uma pequenininha, é Jesus. Quando ele fala que a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras, quando ele fala que eu, jardineiro que venho cultivar, como eu vim outrora como filho de Israel, eu. Então a gente pede para os senhores, leiam o capítulo, porque eu sei que vem expositores competentes, mas eu não me julgo competente para trazer tanta riqueza em 2 folhas. Que os senhores têm obrigação de ler, claro que não são obrigados, mas é bom, é importante. Esse capítulo 6 do Cristo Consolador, as mensagens dos amigos espirituais, e na página que o Kardec é iluminado de nos trazer o jugo leve e o Consolador prometido, que é só isso. É de muita grandeza e de muita profundidade. Tem 2 parábolas de Jesus que fala: vinde a mim, todos vós que andais de trabalho e vos acheis carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. O que é o jugo? O jugo é respeitar a lei divina. E o que é o peso? O peso, se eu respeitar a lei divina, não tenho peso. Consciência tranquila. E como é que vamos conciliar esses dois probleminhas, vamos dizer assim, em nós, para resolver os nossos problemas? Nós observamos a lei, nós respeitamos a lei, porque a lei humana é necessária, que vivemos em sociedade, mas a lei humana hoje é uma lei, amanhã é outra lei, e está essa confusão toda do judiciário aí, que estão se perdendo, o povo fica doido, acontecendo um monte de coisa. O Brasil estava dormindo, acordou, não deu nada, parece que não vai dar nada, e nós continuamos aí, né? Como é que fica a situação? Quer dizer, o homem não aprende. E ele não pode mais dizer, eu não sabia. Então quer dizer que tudo que Jesus disse, um amigo teve aqui, o Samuel, um dia perguntou, quem leu Jesus? Quem já estudou Jesus? Saber de Jesus. É importante isso. É importante tudo isso, para que nós possamos refletir. Como é que nós vivemos? Porque esse capítulo fala que se nós não acreditarmos no futuro, só nesse presente, nós vamos ficar mal quando chegar lá para frente, se nós chegarmos, né? Então ele fala das coisas futuras, que nada se acaba, que nada se perde, que tudo continua. Mas nós temos que, para respeitar essa lei, ele é bem claro. Ele fala assim, seu jugo é a observância dessa lei, mas o jugo é leve e suave a lei, porque impõe como dever o amor e a caridade. E nós amamos? Nós sabemos amar? Ou será que nós confundimos amor com paixão? Né? O que é amor? E a caridade? Eu às vezes fico até assim meio pensando, puxa vida, nós toda semana falamos, pedimos, e precisa pedir, não tem jeito de não pedir, e não é nada sozinho, pedir para o outro, tu conhece alguém aí, conhece alguém aí? Conseguir praticar a caridade. E a caridade também do nosso tempo. Ir no leito do hospital, até no presídio. Porque esses que estão no presídio, que compromisso que eles têm, hein, se não melhorar, hein? Meu Deus do céu, fazer o mal, praticar o mal, prejudicar o próximo. Nós sabemos que temos dificuldade de relacionamentos, quer no trabalho, quer na família, quer com o vizinho. Eu ainda sou tão louco que eu sou síndico de um prédio, porque a coisa estava tão ruim lá, que eu falei, eu vou aceitar essa. Equilibrado, tranquilo, sossegado.
vendo um monte de situação. Nós vivemos assim, sociedade, em conjunto. Nós temos que nos respeitar. Nós temos que nos ajudar. E nós vamos conseguir isso. Os senhores podem ter certeza que nós vamos conseguir isso. Porque nós temos que acreditar que o bem vai ter que vencer. Infelizmente, tem um escritor, Guido Baldi, não é Guido Baldi, ele fala assim, eu infelizmente vou morrer triste, porque na minha passagem na Terra, eu vi muito sofrimento, muita dor. E aí eu li esse trecho dele e me pegou também na minha cabeça. Eu fiquei pensando assim, puxa vida, na minha geração, eu vou passar a minha geração e vou ver muita dor e muito sofrimento. Planeta de expiação e prova. Planeta em que a dor ainda existe. E tudo interesse material. Gosta de dinheiro? Adoro. Deixo bem claro, adoro dinheiro. Dinheiro é ótimo. Mas vamos saber fazer coisa boa com dinheiro. Se tiver muito, melhor ainda, fazendo mais coisa boa ainda. Se tiver menos, fazendo menos coisa boa. Mas que é bom, é bom. Se não fosse bom, Deus não ia pôr na mão da gente. E vamos levar algum? Vai ficar? Não vai ficar. Entendeu? Então, essa coisa do material, ainda nós temos que correr atrás. Foi aí que nós crescemos. Foi através da lei do trabalho, que é uma lei divina, que nós desenvolvemos nosso intelectual. E nós somos o que somos hoje. Porque nós somos hoje muito melhores do que no passado. Pode ter certeza. Nós somos muito melhores. E vamos melhorar mais ainda. Mas o dia que nós observarmos a lei e cumprirmos, não é porque está aqui é santo, não. Tudo que eu falo, eu procuro falar em cima do Evangelho. Não tem uma palavra minha, está tudo aqui. O Evangelho que fala. Se tiver alguma dúvida, vão ler o Evangelho. Estudem o Evangelho. E os senhores deviam realmente fazer esse favor de lerem as mensagens espirituais, dos 3 mensagens espirituais que Jesus falou para nós, dizendo, olha, se vocês ajudarem aqueles irmãos em necessidade, é a mim que vocês estão ajudando. Se vocês socorrerem aquele irmão que está precisando de uma prece, é a mim que vocês estão fazendo. E agora chegou uma fase nossa de evolução que nós não temos mais volta. E nós estamos um mato sem cachorro. Cada vez mais prédios, mais carros, mais tudo, mais telefone, mais energia, precisamos, dependente de tudo. Entra num banco, não tem internet, não pode fazer mais nada. Mora num apartamento, acaba a luz, não pode ir para casa. Nós entramos por um caminho que vai ser difícil essa volta. Sabe lá o que vai acontecer, né? O mundo é tão antigo. Às vezes nós não fazemos nem noção de como é antigo esse negócio. Quando a gente ouve falar de seres de 35 milhões de anos, né? Quando fala de escorpião, de jacaré, coisa tão antiga que veio, como foi a formação, né? Se os senhores um dia tiverem a curiosidade de lerem a Gênese de Kardec, vocês vão entender todas essas eras que nós passamos, todos esses períodos, tudo que aconteceu, primária, secundária, terciária, glacial, diluviana, tantas eras, tantas coisas. Essa argamassa mexeu tanto que nós vivemos nela, nós necessitamos dela, que ela nos oferece todas as condições. O ar, a água, o sol, a lua, né? Inteligência. Podia criar uma lua, para ser um satélite, para poder nos oferecer as 4 estações do ano, as marés. Né? Que gênio! Tudo em perfeita harmonia. E não acreditamos em nada? Não acreditamos em Deus? Fica difícil, não é verdade? Então hoje, nos dias de hoje, a certeza da existência do mundo espiritual, do Consolador prometido que Jesus nos prometeu, que Ele jamais nos abandonaria. Ele fala, eu vou preparar-vos um lugar,
E quando eu preparar o lugar, eu voltarei e levarei vocês aonde eu estiver. Né? Nas colunas espirituais paradas por esse mundão todo aí, os hospitais espirituais, né? Já com condições de nós entendermos, conseguirmos entender, se faz necessário entender, que nós não somos animal somente, nós somos espíritos. Estamos num corpo animal, mas que nós vamos ser eternos, que existe a reencarnação, compreender a reencarnação, difícil compreender, difícil mesmo, né? Aceitar a morte da carne, mas não tem outro caminho. Ou morre moço ou morre velho, mas que morre, morre. Então nós temos que nos preparar também para a morte. E como que é nos preparar para a morte? Estarmos com a nossa consciência tranquila, estarmos em paz, missão cumprida. Você ajudou um irmão necessitado, você ajudou um doente, você não fez mal para ninguém, você praticou o bem, você ajudou o próximo. Como diz um capítulo, o verdadeiro homem de bem é aquele que nunca perdeu a oportunidade de ajudar o próximo. E exemplos, né? Exemplos. Nós tivemos agora na nossa época, quem teve a oportunidade de visitar, de conhecer pessoalmente Chico Xavier, né? Eu me sinto um privilegiado. Tenho esse evangelho até aqui, com um carinho. Paz e Alegria, Chico Xavier, Uberaba 96. Um homem que olhava para ele assim, transmitia amor. Dedicou a vida ao amor. Ajudando o próximo. Uma missão, um compromisso. Quando Emmanuel apareceu para ele, ele falou, tem que ser disciplinado. Ele falou 3 vezes. Disciplina, disciplina, disciplina. E ele foi disciplinado. E é tão engraçado essa vida. A minha mãe está numa casa aí de repouso, uma casa católica, liga. E aí tem umas irmãs, e eu tenho bato papo com as irmãs, tá, não sei o que lá. Aí ela falou assim, Cláudio, eu estou lendo um livro maravilhoso, chama Paulo Estevão. Aí ela falou, Paulo Estevão, que era minha, né? Eu falei, acho que ela não viu o autor. Pensei comigo, né? Aí, mas eu estou encantada, porque ele fala a vida de Paulo, e conta a vida da amada de Paulo, Abigail, e foi. Aí eu falei assim para ela assim, irmã, esse livro é do Chico Xavier, não é? Ela não viu o autor, qualquer coisa parecida. Bom, aí passou uma semana, eu fui lá outra semana. Aí ela veio me procurar. Olha, eu fiquei até constrangida quando eu vi o nome, porque eu até subestimei, mas que coisa linda, que coisa maravilhosa esse romance. É realmente maravilhoso. Quem não leu Paulo Estevão, leia. Chora, de alegria, de amor, de uma história rica, um português rico, né? Como é que um homem analfabeto pode trazer aquele português maravilhoso para nós se não for através da mão dos espíritos, né? Então nós não podemos ter dúvida. Agora, tem o seguinte, né? Tem o espírito bom e tem o espírito ruim. Fica a nossa escolha. Nós é que vamos escolher o que nós queremos para nós. O amigo que fala, estou tudo aí fora, viu? Estou tudo aí fora. Não é aqui fora, é em todo lugar. Então, se nós estivermos numa faixa legal, boa, elevada, com certeza vamos sair com os amigos bons. Depende de nós. Nós somos o que nós pensamos, o que nós agimos. Nós não somos um animal, simplesmente. Então é tão bom saber essas coisas. Saber que tem esse amigo espiritual que sofre por nós. Nossa Senhora, como ele sofre. Eles querem, tem uma falange que nos protege, nos amparam, e querem nos ver felizes, querem ver o nosso progresso, querem ver a nossa melhora. Mas só que tem os outros irmãozinhos também, que dependem da nossa faixa vibratória. É com ele que nós vamos nos afinar. Porque a doutrina espírita não tem segredo. Ela é transparente, é branco no preto. Ela não precisa contar historinha. Ela é real para todos nós. Então hoje nós não podemos mais negar. Como é importante vir numa casa espírita, eu sou muito suspeito porque eu sou, não é que eu seja fanático, mas ela entrou com uma luva na minha mão, me mudou a minha vida.
me fez bem para mim, me ajudou na minha saúde, me ajudou no meu equilíbrio. Depressão. Nunca soube o que é depressão na minha vida, e vou saber, não tenho tempo nem para depressão. Eu sou tão ligado com o meu trabalho, com as minhas coisas, uma série de coisas que eu tenho que fazer, que eu não tenho nem tempo de depressão. É estressado? Sou. É ligado? Sou. Não tem jeito de não ser. Antes de chegar em casa e falar, Espírito, paga minha conta, que amanhã tem uma coisa aí, não tenho dinheiro para pagar. Vai no banco pedir dinheiro. E se não tiver crédito, não vai pegar dinheiro no banco também. Então não adianta. Então nós temos que saber que esses amigos espirituais estão aí conosco, estão aqui na casa, eles estão nos ajudando, vão nos acompanhar. A Meimei fala, quando nós temos uma vida legal, que a gente progride, que a gente ajuda, que a gente faz uma série de coisas boas, na nossa partida, nós não somos abandonados e partimos sozinhos para o outro lado, não, porque é uma mudança, né? Nós estamos aqui agora, passamos para o lado de lá e continua. Perdidão, pronto, cair a ficha, o que aconteceu, né? Foi muito apegado, fica do lado do corpo, não consegue se desligar. Né? Mas quando nós estamos bem, conscientes, o desligamento é mais fácil, a gente se desprende, a gente aceita com resignação. Nessa partida, a Meimei diz que é um monte de pontos de luzes que vão nos acompanhando, nos levando para a nossa pátria, na verdade, que é o mundo espiritual. Aqui não é a nossa pátria eterna, a Terra, né? Talvez nossa evolução já viemos de outros mundos, né? Segundo consta, a evolução do planeta vem para cá, e aqui tem planetas mais inferiores, planetas mais superiores, nós podemos ir para outros mundos, né? Jesus não falou, há várias moradas na casa de meu Pai? Por isso que é importante estudar Jesus, né? Se Jesus falou, há várias moradas na casa de meu Pai, porque tem mais morada. Se meu reino não é deste mundo, porque tem outro reino. Ou Jesus não falou a verdade, ou Jesus não sabia o que falava, né? Claro que Jesus sabia. Claro que era um espírito elevadíssimo, né? Chama de governador planetário, decisões, né? Veio até nós para poder nos ensinar a lei do amor. Porque Jesus não precisava voltar mais para cá, para ele, para o espírito dele. Olha que teste que ele veio, que ela mesmo de arrebentar, né? Não, eu vou lá, porque agora o homem já está com aquela luz, que eu vou poder jogar esse monte de semente que ele jogou há 2000 anos atrás, que nós não entendemos, que nós não nos lembramos, e que vem hoje os amigos espirituais justamente trazer os ensinamentos que ele nos trouxe há 2000 anos atrás. É exatamente isso. Imagine Jesus falar há 2000 anos atrás para aquele povo ainda, extremamente ignorante. Imagine o vocabulário, a pobreza do vocabulário, né? Que uma palavra tinha muitos significados, né? Cresceu muito o vocabulário. Na humanidade, outros se perderam, outros desapareceram, mas muitos surgiram, se aprimoraram, palavras novas, cresceu. Mas naquela época, como é que ele podia transmitir essa mensagem num país que tinha lá o jugo romano em cima dos judeus, né? Que eles, aquela vontade de revolta, de se ver livre outra vez, né? E ainda aquela confusão toda lá até hoje, né? Palestinos e judeus. Imagine aquela época, as pessoas... Que cidade? Não, que cidade? O cara morava numa tenda, né? Como tinha os beduínos, quem vai para lá ver os beduínos nos desertos, nômades, né? Nômades, cada um no lugar, não tinha água. E já se guerreavam, hein? Eram terríveis as tribos. Saía do fim do mundo, e o outro vinha do outro fim do mundo, que ninguém estava incomodando ninguém. Se cada um ficasse na sua, ninguém incomodava ninguém, não. Mas eles iam se encontrar para guerrear, para se matar e falar, nós somos donos de tudo. É esse povo que Jesus conviveu. Era na base do cavalo, na base do barco, vocês lembram aqueles filmes? Os escravos remando as galeras, né? Era assim a coisa. E Jesus veio nessa época, já sabendo que a semente que iria jogar para nós era uma semente extremamente fértil, que é o cristianismo. Né?
E quantos erros, né? Em nome do Cristo, em nome da igreja, em nome de Deus, né? Inquisição, cruzadas, ainda as lutas religiosas, agora lá no Quênia, uma loucura outra vez, cada hora é um lugar, cada hora num lugar, cada hora num lugar. Sei, sabe, pessoas inteligentes, pessoas cultas, que já não podia dizer, não, ele é ignorante, ele não. Tem inclusive uma internet levando para a Amazônia, para aquele povo ribeirinho, continuar lá. Não venham para cá, não. Não venham para grandes centros, não. Fiquem convivendo com a comunidade ribeirinha, pela qualidade de vida, pela qualidade moral. Lá não tem essa, vou roubar um radinho de um cara, vou roubar não sei o que. Não. Ali é todo mundo com unidade. Vão pescar, vão fazer a comida, vão fazer a colheita, vão viver junto. É eles ali, ó. E tem que se unir mesmo, porque se não se unir, morre todo mundo. A união. E nós aqui temos uma competição. Competição brava. E temos que lutar. Mas escrúpulo, sem inveja. A gente vê esses coitados aí que roubam o dinheiro da gente. Que moral, hein? Será que Deus julgou? Deus não julgou nada. Você mesmo é que está se comprometendo. Nós mesmos é que nos comprometemos nas nossas atitudes. Não é querer culpar o... Ah, Deus quis assim, Deus quis assado. Não tem nada, não. Somos nós mesmos. Então cabe a nós, através da certeza do Consolador prometido, que nós nunca estaremos desamparados. Sempre vão ter os amigos espirituais conosco. A imortalidade da alma, a reencarnação, fazer o bem, praticar a caridade, agradecer de saber que a gente tem uma série de qualidades, de condições, de estruturas. Né? Chegar em casa, vai ter uma caminha para a gente deitar. Eu acordo na minha casa de manhã, vou fazer minha prece, de cara dou com um sujeito que todo dia ele dorme embaixo de uma cobertura lá e acorda cedo, até para... Porque mora a senhora da peçaria, a confusão toda. Né? Chuva, frio, higiene, comida. Puxa vida, meu Deus do céu. A gente só dá valor para a saúde quando a gente perde. A gente só dá valor para o trabalho quando a gente perde. A gente só dá valor para um amor quando a gente perde. A gente só dá valor para um amigo quando a gente perde. Então a gente tem que perder, tem que sofrer para dar valor nessa vida, quando nós poderíamos não sofrermos tanto. Eu até me apego muito a coisa de casamento. Eu sou separado, sou divorciado. Mas nem por isso eu deixo de ser amigo das minhas companheiras, que é mãe dos meus filhos, tratar bem, com respeito. Sem bronca. Pô, a doutrina me ensinou. Quer dizer que tudo que eu aprendo aqui dentro eu vou usar diferente lá fora? Não. Pode ser qualquer pessoa. Mas é que nós estamos muito presos nas coisas de família. Ali é que está o negócio mesmo, né? Ali que a coisa pega, né? Um dia desse eu recebi um e-mail de um amigo que em Kansas um senador convidou um pastor para fazer uma abertura de um congresso. E acharam que ele queria fazer assim uma abertura bem política. E ele começou a falar e começou a dizer do comportamento nosso, das facilidades, de como tratamos nossos filhos, do que oferecemos para eles, como é o nosso comportamento, mudando as coisas, né? Tomando de um, dizendo que isso aí é para posse mesmo, é poder, né? Bom, ele estava no meio do discurso dele, já uma parte de político levantou e se retirou porque não gostou da conversa. E outros acharam interessante. Depois veio a resposta. Ele teve assim um acesso tão grande à internet, parabenizando ele e convidando para que ele fosse em outros lugares fazer aquele tipo de conversa, né? Porque realmente ele fez ele jogou uma mensagem de moral, de respeito, de trabalho, de amor, que nós estávamos fazendo tudo ao contrário. E que nós precisaríamos rever nossos valores, para que nós nos comportássemos diferentes. Agora, na fase da nossa evolução,
Se o exemplo de cima vem coisas terríveis, como é que fica a situação aqui embaixo? Né? Então tem que ser mesmo. São os dirigentes. Eles é que dominam. Eles é que têm essa condição de nos oferecer uma coisa justa, uma coisa assim, companheira, em que todos nós podemos nos irmanar. É difícil? É difícil. Nos dias de hoje, é difícil. Infelizmente, é vergonhoso, é triste falar que é difícil, mas é difícil. Mas vai mudar, pessoal. Não percam a esperança. Se eles fazem isso, o problema é deles. O importante é que nós tenhamos a nossa consciência em paz. Quando a gente partir para o plano espiritual, chegar lá, ter alguém nos recebendo, sermos tratados, falar, olha as coisas que você fez, e você poder ter feito algo bom, algo importante, que você aprendeu aqui na sua passagem aqui na Terra, e que você vai poder voltar e continuar essa sua caminhada. Isso é tão bom, isso é tão reconfortante. Então, pessoal, leia o capítulo 6. Muito pequeno, leiam. Olha, é só 4 folhas, sabe? 2 folhas é do Kardec, 2 folhas dos amigos espirituais. Vai enriquecer bastante. Não é ler, é estudar, é meditar, é pensar, é sentir o que tem lá, que realmente vai nos fazer bem. Só para encerrar, eu tenho mais uma precezinha que eu queria falar para os senhores. Que é gostoso, apesar de ser de noite, o nome da prece que eu deve conhecer é a prece do amanhecer. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensível e prudente. E quero ver além das aparências os teus filhos como tu mesmo os vês. É assim, Senhor, não ver senão o bem em cada um deles. Fecha os meus ouvidos de toda calúnia. Guarda a minha língua de toda maldade, que só de bênção se enche a minha alma. Quero ser tão meigo e tão alegre, que todos que se aproximem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, que no decurso deste dia eu te revele a todos. Que assim seja. Muito obrigado. Nosso Mestre, Jesus nos asseverou que onde houvesse um ou mais reunidos em seu nome, Ele estaria. Onde nós, quando nós procurássemos, nos linkássemos a Ele, nos ligássemos a Ele, Ele estaria conosco. Mas de que maneira? Nos tranquilizando. E de que maneira Ele nos demonstrou isso? Na sua vivência, com tantas dores, com tantas dificuldades que foi vivida aqui na Terra. Mas Ele, quando nós precisássemos, fizéssemos uma oração. O quanto andas as nossas orações com o Pai? Aí, através da nossa oração, nós vamos ter o nosso bálsamo, a nossa tranquilidade em nossa alma. Essa é a forma de estarmos tranquilos, porque naquele momento de angústia, de dificuldade, de aflição, se a gente entrar no turbilhão, a gente vai ainda mais ainda, e não é? Quantas dificuldades nós passamos, aquelas situações em que o desespero ocorre, acidentes, N coisas conosco e com os nossos próximos. Aí nós vemos a necessidade da oração e a forma, né, que Jesus nos asseverou, deixando um mandamento, o maior deles, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com o teu amor, com o teu coração. E o segundo ensinamento, que resume toda a lição, é amar ao próximo como a ti mesmo. Essa é a nossa medida. E é uma medida tão difícil. Porque nós gostamos de receber, mas nós precisamos também exercitar, né, o dar.
e receber. Então, meus irmãos, vamos lembrar do nosso Mestre em nossas orações, em nossas aflições, em nossas dificuldades, mas como um bálsamo tranquilizador em que tudo será resolvido, tudo será entendido, né, nas nossas vidas. Que possamos nós ter uma excelente semana, que nós façamos o nosso melhor, um pouquinho só. Hoje eu posso ouvir uma pessoa, se eu não posso ajudá-la, empresto o meu ouvido, né? Deixar uma pessoa passar, coisas simples, porque nós não temos tantas condições de fazer muitas coisas, mas nós podemos fazer um pouquinho. Dar um atendimento mínimo a uma pessoa idosa, a uma criança. Sim, acolher um sorriso de uma criança para acalmar as nossas almas. Então, realmente, eu desejo a todos nós uma excelente semana, que nós consigamos fazer o nosso melhor e vamos tentar melhorar um pouquinho mais o nosso sentimento para o próximo e para nós mesmos, nos perdoando e nos aceitando. Que tenhamos uma excelente semana. Vamos fazer nossa prece de encerramento. Jesus amado, que nos encontramos para fazer os nossos agradecimentos, pedimos, Jesus, envolva-nos com vosso amor, Pai. Envolva-nos com a vossa luz, que possamos neste instante, Mestre, receber todo o amparo, toda a proteção que necessitamos, e que possamos ser um trabalhador da vossa santa seara, Jesus. Abençoe todos os nossos irmãos presentes, que cada um possa receber tudo aquilo que aqui veio buscar, Mestre. Que cada um possa sair daqui revigorado, fortalecido, higienizado, com os seus pensamentos muito clareado e iluminado, Mestre. E assim, querido Jesus, envolva também todos os nossos irmãos enfermos, esses nossos irmãos que se encontram pelas ruas, debaixo dos viadutos, nos hospitais, nas prisões. Envolva, Mestre, esta casa, os nossos amigos espirituais, os médicos, as correntes socorristas, esses irmãos que nos auxiliam nos trabalhos de caridade, de ajuda, de cura. Ajuda-nos, Pai. Abençoe todos esses nossos irmãos, o nosso irmão Laércio, nossa irmã Daniela, todos esses espíritos amigos, doutor Adolfo, doutor Funk, doutor Napoleão Rodrigues Laureano, doutor José Maria, tantos outros, doutor Bezerra de Menezes, toda a sua equipe, irmã Dulce, Pai João. Jesus querido, fazei de nós um instrumento de vossa paz. Auxilie este nosso Brasil, Jesus, os nossos governantes, que a gente possa encontrar o caminho da compreensão, do equilíbrio, para que possamos ter paz, Pai. E assim, Jesus, recebei a nossa prece como gratidão e transformar essa prece em luz e bênção sobre toda a humanidade, sobre todos os povos, esses nossos irmãos que sofreram com o problema do tornado no interior, nos outros países que se encontram em conflitos. Tornai essa prece em luz e bênção. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, e não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos, Jesus amado, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja.